Namastê, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco. Comigo está tudo ótimo, daqui fala o Chi. E hoje, meus caríssimos amigos, estamos cá para abordar a temática dos spaces do Twitter de forma mais profunda, ok? Portanto, os spaces do Twitter são uma feature que já está disponível há bastante tempo até e que foi recentemente descoberta cá em Portugal para todo o tipo de javardice possível e imaginável, ok? Portanto, basicamente, os Spaces foram uma forma que o Twitter teve de implementar o sistema de live streaming dentro da plataforma e, basicamente, aquilo que eles pretendiam era criar uma ferramenta para podcasts dentro do Twitter, que não fugisse do Twitter. Claro que estes spaces se aproveitam do algoritmo do Twitter de uma forma muito particular e é sobre isso que eu gostava de falar convosco hoje. Portanto, não vamos entrar por polémicas, não vamos estar aqui para falar daquilo que se tem passado, daquilo que se tem falado, dos temas, das pessoas que se defendem, das pessoas que usam isto para gerar controvérsia e gerar visualizações. Nada disso. Vamos estar a falar mesmo sobre o que é que são os spaces. Portanto, basicamente os Spaces foi uma feature, como eu vos disse, que o Twitter inventou para tentar responder às lives do Instagram e que aplicou na plataforma e que passou muito despercebida. Basicamente ninguém se apercebeu que isto existia e que isto era uma cena. Eu fui vendo, às vezes aparecer um Space ou outro no meu feed e já tinha entrado em alguns, mas nunca fiquei muito tempo, até nunca tive a curiosidade para experimentar aquilo, até porque achei que, pá, já que faço lives na Twitch, aquilo para mim era completamente indiferente. Portanto, recentemente, obviamente, as pessoas começaram a explorar esta feature porque perceberam que ela gerava muita gente, muita atração. E como tal, agora tem sido uma loucura. Todos os dias há spaces no Twitter, todos os dias há spaces diferentes a falar sobre coisas diferentes. E não é que isso seja necessariamente mau. Vocês podem encontrar spaces porreiros e com pessoas civilizadas a falar sobre coisas interessantes, como na sua larga maioria podem encontrar spaces ridículos com temas estúpidos e com malta que não tem dois dedos de testa e que não faz a mínima ideia do que é que está a falar. Na larga maioria são estes que vocês vão ter mais apetência para encontrar. Os outros, epá, acho que são muito raros e normalmente têm muito pouca gente a ver. E como tem pouca gente a ver, também não são recomendados no algoritmo. E é isto que o Twitter faz especialmente bem, entre aspas, mal. Basicamente o Twitter aproveita-se muito do drama. Eu não sei se vocês já repararam nisto, mas o Twitter é uma rede social que, apesar de independente do grupo de Facebook, eles vivem muito de conteúdo nocivo, ok? Eles alimentam-se muito daquilo que é conteúdo negativo, de hate gratuito, nunca pensaram sequer em remover esse hate da plataforma e aquilo que impera no Twitter é free speech, por assim dizer, menos quando é algo que não lhes interessa. Portanto, basicamente, eu também, obviamente, não sou um fã do Donald Trump nem das suas políticas, mas o Twitter silencia o Donald Trump e depois deixa outros extremistas a falarem sobre coisas e deixa a malta opinar com coisas absolutamente ridículas e fazer ameaças de morte e colocar vídeos de cenas sexuais de pessoas que foram expostas sem autorização, pá, coisas absolutamente ridículas. Portanto, não, parece que o Twitter não tem uma única pessoa a rever o conteúdo que é publicado lá e só através de mass reports, de denúncias em massa, é que o Twitter decide agir e quando é que é. Basicamente, com os Spaces é igual, ou seja, o algoritmo do Twitter está feito para ser o hate que gera likes e retweets. A malta gosta de polémicas e, como tal, vão retweetando e comentando e etc. E quanto mais interação tiver o tweet, não interessa se é negativa ou positiva, essencialmente mais tração aquilo tem. Portanto, como não existe botões de dislikes nem nenhuma maneira do algoritmo perceber que aquele conteúdo não deve ser recomendado, o Twitter baseia-se só em tração, ou seja, quanto mais likes e quanto mais retweets e quanto mais aquilo tiver e mais ação e comentários, mais as coisas são recomendadas para toda a gente. O que é que acontece? Acontece exatamente o mesmo com os Spaces. Quanto mais pessoas estiverem a ver os Spaces, mais aquilo é recomendado. E mais grave do que isso, o Twitter explora uma cena que eu acho absolutamente ridícula, ok? Que é, se vocês têm alguém que é vosso mutual, basicamente, que é um conceito que eu aprendi há pouco tempo, que é pessoas que se seguem mutuamente, vocês vão encontrar
essa pessoa nos spaces de outros. Ou seja, imaginando, um gajo cria um space, fica para lá a falar merda durante 1 hora e tal, como tem acontecido nos últimos tempos. E se, por exemplo, tiver uma pessoa que eu sigo a assistir àquele space, porque deve estar com curiosidade para saber o que é que está ali a passar, eu vou perceber que aquela pessoa está a ver o space e aquilo aparece-me no topo superior do meu ecrã do Twitter como sendo quase um space daquela pessoa, basicamente. Ou seja, aparece lá a cara daquela pessoa associada àquilo. Como se aquilo até pode ser a coisa mais ridícula e pode ser a pessoa a dizer as coisas mais ridículas do mundo, mas a minha cara está lá. Portanto, muito cuidado a estarem a assistir a estes spaces, porque basicamente vocês aparecem como sendo as pessoas que estão a produzir aquilo. É ridículo, é verdade, mas é uma feature do Twitter e vocês vão de reparar nisso. Quando vocês seguem uma pessoa e essa pessoa está a assistir ao Space, aparece lá o avatar da pessoa como se fosse a pessoa que está live e no entanto não é. Epá, os Spaces têm basicamente outras features que eu até acho porreiras, que é a questão da malta que pode ir pedindo para participar e vocês vão deixando, mas como é lógico, nunca é para o bem. Este tipo de coisas nunca são utilizadas para o bem, vai sempre para o mal e como tal gera-se ali uma javardice tremenda, porque de repente, obviamente, toda a gente pode ter uma opinião e qualquer maluquinho pode começar um space e toda a gente vai para lá assistir àquilo e começam outros maluquinhos a pedir para entrar e depois gera-se ali uma maluquice tremenda. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Epá, é lógico que as pessoas têm o seu espaço, é lógico que as pessoas têm a liberdade para dizerem aquilo que lhes apetece. Já falámos sobre isso. É lógico que isto é um direito que não deve ser revogado. No entanto, há coisas que também ultrapassam um bocado o limite do discernimento lógico, ok? E isso tem acontecido muito nos últimos dias. Eu noto que existe muita gente que está a fazer e a aderir a este tipo de coisas e a participar neste tipo de coisas porque quer aparecer. Epá, e vamos ter que ser sinceros, eu compreendo perfeitamente. É muito mais fácil um gajo chegar a ter números através deste tipo de dramas do que a fazer o seu próprio trabalho. Eu próprio já tive essa postura na vida, vou-vos ser sincero, e também não vos vou mentir que, como é lógico, vou falando sobre os temas que estão dentro da atualidade porque sei que isso também gera atração, seria estúpido se não o fizesse. No entanto, afasto-me um bocadinho deste tipo de coisas e de participar neste tipo de coisas que eu considero que não são positivas, porque sinceramente sei que não tenho nada a ganhar em estar lá envolvido, percebem? Antes pelo contrário, só prejudica a minha imagem. Eu fiz esse exercício, há malta que ainda precisa de fazer esse exercício, isto faz parte do caminho todos, faz parte do crescimento, não quer dizer que as pessoas que tenham participado agora, eventualmente amanhã ou depois não se venham a perceber que isso não foi positivo para a imagem delas. No entanto, isso é uma cena que eu acho que cabe a cada um perceber. No meu caso, não me identifico absolutamente nada com aquilo que se tem passado, vou ser sincero, mas também já falei sobre isso e não sinto que falar sobre isso mais ajude em alguma coisa. Mas, como é lógico, sinto que muito da culpa daquilo que tem acontecido é obviamente do Twitter. O Twitter, obviamente, sem qualquer tipo de filtro, decide dar às pessoas o dom da palavra. Eu não acho isso mal, só que muitas vezes o que acontece é que as pessoas dizem idiotices e influenciam milhares de outras pessoas a também pensar idiotices. E como é lógico, isso depois leva a mais idiotice no mundo. E eu não sou muito de todo a favor desse tipo de questões. Mas pronto, olhem, o que é que querem que eu vos diga? Não posso fazer nada. As pessoas têm a liberdade para dizerem o que querem. Isto está aqui isto é uma cena um bocado um paradoxo, verdadeiramente, porque vocês podem não querer que haja miúdos que sejam influenciados por isto, etc., mas depois também não querem tirar a liberdade às pessoas, como é lógico. Portanto, vamos andar aqui sempre nesta questão. Aquilo que eu recomendo as pessoas a fazerem foi aquilo que eu recomendei a fazerem no vídeo anterior, que foi não verem spaces. Epá, eu vou-vos ser sincero, eu não vou fazer isso. Já cometi o erro de entrar num e me arrepender e sair imediatamente, porque sei que provavelmente para as pessoas que me seguem vão ver que eu estou lá. E aquilo aparece como sendo eu. Epá, e imaginando que eu começo de repente a ser associado a esse tipo de coisas. Não me parece fixe, percebem? Pelo menos para mim. E como tal, peço-vos para terem algum cuidado com isto, porque realmente isto foi uma feature completamente disparatada que o Twitter fez. Pá, eu acho que realmente se alguém cria um space, quem deve aparecer a ser o dono desse space, ou a pessoa referenciada nesse space, deve ser a pessoa que o criou e nunca as pessoas que estão a assistir. No Instagram, por exemplo, vocês têm a vossa live, estão em direto, podem até estar em direto com outras pessoas, mas aquilo que aparece como direto são, por exemplo, sei lá, os primos e eu, ou os primos e o Fernando Daniel, ou quem estiver a fazer a live aparece como dono. Neste caso, quem aparece
no quadradinho é as pessoas que estão a assistir que vocês seguem, por exemplo. Imaginem que o Rick está a ver uma coisa qualquer porque teve curiosidade, carrega e está a ver um space qualquer parvo de alguém dizer barbaridades. De repente quem aparece associado a isso é o Rick. Isso é péssimo. Percebem o que eu estou a dizer? Pronto, é preciso ter muito cuidado com isto. Acho que o Twitter não pensou muito bem quando fez esta feature. Espero que eles a mudem eventualmente, mas pronto. Se os spaces são uma coisa necessariamente má, depende das pessoas que os fazem verdadeiramente, porque é lógico que a feature em si não é má, não é? Mas é muito difícil, ou de facto neste momento está a ser muito difícil aderirmos a spaces que sejam interessantes e que digam alguma coisa de jeito, mas isso depois também parte da perspectiva de cada um. Na minha opinião, ultimamente tem sido muito difícil. Aliás, agora já descobri que até há malta que faz moan spaces, que é basicamente espaços no Twitter em que a malta está a gemer e estão não sei quantas pessoas a assistir. Epá, eu acho que vivemos num mundo fascinante, não vos vou mentir. O esplendor do ser humano é vastíssimo hoje em dia. Epá, e estou a adorar, estou a adorar. Não vos consigo mentir, isto diverte-me imenso. Não, é impossível não, é impossível uma pessoa não se rir com isto. Mas pronto, é para rir ou para chorar, não sei muito bem ainda. Maltinha, foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Foi sobre, obviamente, esta questão toda dos espaços. Entretanto, enquanto estamos a falar, já deve ter saído o projeto do Gandim em que eu participo. Portanto, se quiserem ir lá dar uma espreita delas, estão completamente à vontade. Foi um projeto muito giro, fiquei muito interessado, como é lógico, quando o Guilherme me contactou para fazer esta participação no álbum dele. Fiquei muito contente e foi uma cena que eu me diverti a fazer e portanto espero que vocês gostem. A ideia é ser uma cena mais dentro do humor, portanto, como é lógico, não levem a sério, não é para isto ser levado como um ataque a ninguém, estamos só na brincadeira. E pronto, e é isso, espero que vos divirta. Obrigado por verem, se gostarem deixem o vosso like, sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição e por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me têm a fazer. Obrigadíssimo e vejo-vos num próximo. Antes de mais, deixem-me só dizer-vos que já aumentei ligeiramente o áudio dos vídeos. Para quem se queixava muito que os vídeos estavam demasiado baixos, eu já aumentei, ok? Não sei se consigo aumentar ainda mais, mas pronto, eventualmente, se for caso disso, eu faço isso. Obrigado, vejo-vos num próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.